Oi, meus amores, boa tarde, tudo bem? Ontem, nós começamos as nossas atividades e hoje nós vamos começar a nossa aula fazendo a correção das atividades que nós fizemos ontem. Ontem nós começamos a ver um tipo de texto que é classificado, ele é nomeado como fábula. Os textos que são classificados como fábulas, eles têm como seus personagens principais os animais e eles sempre têm um ensinamento. Quando vocês fizeram a leitura do texto, vocês podem observar que aqui, nessa última frase, ela está em destaque, ela está escrita em negrito, com uma cor mais forte, para vocês perceberem que a moral da história, o ensinamento dessa história é que cada um deve se contentar com o que é. Ontem, quando a tia Paula explicou a atividade, ela falou que não faria a leitura do texto, pois vocês deveriam ler para treinar a leitura e assim fazerem a interpretação textual. Vamos lá, nós começamos ontem, então, na página 7, fazendo a leitura do texto, e na página 8, a gente já tem aqui a interpretação. Vamos corrigir juntos? No número 2 está perguntando assim: sobre o texto lido, responda as questões a seguir. Na letra A está perguntando onde a história se passa, onde que essa história aconteceu. A resposta é que possivelmente na leitura do texto a gente perceba que foi aonde? Numa floresta, Porque tinham o quê? Tinham os animais vivem aonde? Na floresta. Então, possivelmente essa história passou-se numa floresta. Letra B. Quem são os personagens? Os personagens dessa fábula são a gralha, as outras gralhas e os pavões, porque não tinha só uma gralha, Então, nós tínhamos aí, três animais, três personagens, que eram a gralha, as outras gralhas e os pavões. Qual é o personagem principal? Quem que quis se dar bem aí nessa história, hein? Foi a gralha. Então, o personagem principal dessa história que a gente leu, dessa fábula, foi a gralha. Letra C. A que gênero pertence esse texto? Esse texto é uma lenda, uma fábula ou um conto? Esse texto é uma lenda, uma fábula, desculpa. É uma fábula que foi o tipo de texto que a gente começou a conhecer agora. Letra D. Qual é a finalidade desse gênero? É apresentar o quê? Uma reflexão sobre determinadas atitudes. Vocês podem perceber que todos os textos de fábulas que a gente encontrar, que a gente lê, a gente vai ver que eles estão querendo passar algum tipo de ensinamento. No número 3 perguntava, qual era o sonho da gralha? O sonho da gralha era ser igual a um pavão. Número 4. O que ela fez para tentar conquistar o seu sonho? Ela fez o quê? Ela colheu, as penas do pavão que estavam no chão e fez o quê? E colocou no corpo, achando que assim ela fosse conseguir se tornar um pavão. E vocês já viram um pavão? Eu só no zoológico, quando eu era pequena que eu fui. Número 6. Qual foi a reação das outras aves ao se depararem com o novo visual da gralha? Elas ficaram o quê? Elas vaiaram e enxotaram ela para longe. Elas não ficaram satisfeitas, não é mesmo? Número 7. Observe a imagem ao lado e explique o trecho penas com olhos nas pontas. Nós podemos observar essa imagem aqui do pavão e podemos ver que aqui, nas pontas das penas dele, tem um desenho que é parecido com o quê, hein? Esse desenho aí são parecidos com olhos. Então, por isso que no texto tem essa expressão, penas com olhos nas pontas. Porque,
Parece que tem um desenho, né, de olhos aqui nas penas. Número 8. Se você não tem orgulho de ser uma de nós, vá procurar a sua turma, disse uma das gralhas. Qual é a sua opinião sobre a reação das outras gralhas? Aí no número 8 você vai escrever o que você achou dessa atitude delas. Se elas estavam corretas em enxotar a gralha vaidosa, o que você acha que elas deveriam ter feito? Aí você vai colocar aí no número 8. Cada um vai fazer essa com as suas palavras, tá bom? O número 9. Os pavões aceitaram a gralha na turma? Por quê? Eles aceitaram? Eles não aceitaram. E por que eles não aceitaram? Porque a gralha não era um pavão. Ela tentou, né, se fingir ali de pavão, mas ela não era um pavão. Número 10. Que ensinamento ou moral essa fábula transmite? Transcrevam. Nesse número 10, você tem que escrever, essa frase aqui. Lembra que a tia comentou que a frase, que está com a escrita mais forte, é a frase do ensinamento que a fábula está passando para gente. Então, essa frase aqui mais forte era a frase que você deveria escrever aqui no número 10. Que cada um deve se contentar com o que é. Número 11. Assinale com um X na alternativa que apresenta o significado dessa moral. Essa frase aí que a gente acabou de copiar, que cada um deve se contentar com o que é, ela significa o quê? Que devemos ser felizes com o jeito que somos ou que não devemos excluir ninguém da turma. Ela representa que nós devemos ser felizes do jeito que nós somos, porque cada um é de um jeitinho, né? E se somos do jeito que somos, é porque somos especiais, assim, não é mesmo? Depois nós fizemos também umas atividades sobre os verbos. Nós vimos os verbos de ação, o de estado e o de fenômeno da natureza. Aí no número 1 da seção Palavras de cá para lá, estava dizendo assim: releia esse trecho da fábula A Gralha Vaidosa. E saiu em disparada ao encontro dos pavões. Letra A. Copie a palavra que indica a ação da gralha. Qual foi a palavra? Saiu, porque ela fez o quê? Ela saiu em disparada. Então, a ação é saiu. As palavras que indicam ações, elas são chamadas de verbos. Não podemos esquecer. As ações que nós encontramos nas frases, elas são chamadas de verbos. No número 2, aqui nós íamos colocar o número 1. Se fosse fenômeno da natureza, o número 2, se fosse estado, e o número 3, se fosse ação. Então, a ordem ficou 2, 1, 3, 2, 3 e 1. Porque os alunos estavam é estado, então é número 2. Diego disse que nevou. Nevou é o quê? Da natureza, então é um fenômeno, né? Da natureza. Correu é uma ação. Ficou é estado. Acertou, ação. E entardecia, que é fenômeno da natureza. Aqui no número 3, cada um ia fazer uma frase, ia criar aí uma frase com o que achasse conveniente, mas que o verbo teria que ser de ação, aqui de estado, aqui de ação e aqui também de estado. No número 4, a primeira coisa que a gente ia fazer era sublinhar ou circular os 3 fenômenos da natureza. Então, estar não era, caminhar também não, trovejar sim. Então, nós teríamos que destacar trovejar, amanhecer e chover. E depois a gente completaria aqui, trovejou muito durante a tempestade. No verão, geralmente amanhece mais cedo. E a letra C, choveu no fim da tarde. Então, a ordem ficaria, trovejou, amanhece e choveu. Confiram aí
se o de você está conferido, correspondente à correção. E já já vamos para as nossas atividades de hoje.